E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Cíntia Marchiori e hoje é dia de Fazendo Arte aqui no canal Conexão Neuroaprendiz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os desenhos com interferência, que são aqueles que o professor tem o objetivo de auxiliar a criança a desenvolver o seu traço, o seu desenho, nada mais. Eu vou contar para vocês como eu sempre trabalhei com os desenhos de interferência em sala de aula. Eu pegava um caderno de desenho mesmo e fazia ali uma sequência para as crianças. Cada folha era uma interferência diferente. Aqui, como o objetivo principal é desenvolver o traçado, a minha preocupação não era em diversificar os materiais. Pelo contrário, a gente usava exclusivamente o lápis preto número 2, lápis de cor e eventualmente a canetinha. Para que os desenhos com canetinha não vazem de uma folha para outra, eu sempre oferecia uma folha de color set para a criança deixar embaixo. E é só essa a nossa preocupação, não deixar a canetinha manchar. Na hora de planejar eu pensava assim, o que essa criança está precisando aprender? É fazer a proporção entre cabeça e corpo? É aprender a ter criatividade? É saber ocupar todos os espaços do papel? A cada objetivo que eu levantava, eu oferecia para ela um tipo diferente de interferência. Aqui, por exemplo, eu tenho uma camiseta. Para a criança desenhar o que está faltando aqui. Antes de começar, a gente vai combinar que vocês não vão rir do meu desenho. Eu desenho muito melhor paisagens do que figuras humanas. Quando a criança tem uma parte do corpo já colada, ela tem que se preocupar com as proporções. E é isso com que faz com que depois, quando ela tiver que começar um desenho do nada, ela consiga prestar atenção nesse fator também. Nesses momentos de desenho com interferência, eu sempre vou incentivando a criança a pensar nos detalhes, a prestar atenção na pintura, na combinação de cores, enfim, pensando em todos os elementos envolvidos. Aqui é o momento disso. Porque não é um desenho criativo, é um desenho para ensinar outras coisas para a criança observar outros elementos que na hora da criatividade passam despercebidos. Eu gosto de mostrar, por exemplo, que usar várias cores na hora de fazer uma pintura pode ser bem agradável visivelmente. Usando duas cores, por exemplo, que se sobrepõem, a gente pode dar mais profundidade aos nossos desenhos. Eu não vou pintar inteiro porque eu quero mostrar para vocês que nem sempre a gente faz a interferência com elementos assim, tão literais, como uma camiseta ou uma calça, por exemplo. Eventualmente, a gente pode dar para as crianças objetos que elas têm que desenhar toda uma cena ao redor desse objeto. Quanto mais inusitados esses elementos, mais criativos os desenhos vão ser. Esse, por exemplo, é simplesmente um ovo. Aí a criança tem que pensar, o que é que eu vou desenhar a partir desse ovo? Eu vou desenhar um ninho. Põe os efeitos, né? Pode pintar à vontade e ele dá uma aceleradinha. O desenho com interferência não precisa necessariamente ser muito elaborado. O que importa é que a criança dê conta de agregar aquele elemento surpresa ao seu desenho. Assim a criança está sendo incentivada a ser criativa e a pensar em como completar o papel a partir de algo que já está ali, posto. A interferência também pode ser algo como uma forma geométrica, que a criança vai transformá-la em qualquer coisa que ela queira. Simples assim. A dica do caderno de interferência eu aprendi com uma colega professora em uma das escolas que eu trabalhei. E eu usei durante vários anos. Assim, até era possível perceber todo o desenvolvimento da criança, porque todas as técnicas ficavam ali, em sequência em ordem cronológica. Outra dica interessante para essas técnicas de interferência é pedir, por exemplo, que a criança observe como os gibis mostram os olhos das personagens e fazer uma folha só de desenhos diferentes de olhos, ou só formatos diferentes de bocas, ou expressões de tristezas diferentes. Com isso, observando outros desenhistas, a criança começa a entender que ela pode usar esses recursos em seus próprios desenhos. Se você achou essas dicas interessantes, deixe seu like no canal, porque assim o YouTube vai passá-lo para um número maior de pessoas. E se você já trabalhou com desenho com interferências, ou se vai começar a usar essa técnica em sua sala de aula, me conta nos comentários, eu vou adorar saber.
Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!